A paz do Senhor, meu prezado, querido amigo, meu irmão em Cristo, você que é um curioso, um estudioso da Palavra de Deus, estaremos nesse início do segundo trimestre de 2020 tratando a respeito do título da lição. Está aqui a lição, louvado seja Deus, a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Esta é a lição deste segundo trimestre que nós estaremos dando início a partir de agora. Que Deus abençoe a você que tem interesse em conhecer a palavra do Senhor, em aprender cada dia mais sobre esta gloriosa palavra. Vamos dar início à aula então. Temos aqui o texto áureo da lição. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo de número 2. A verdade prática, ela vai dizer aos nossos corações que a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe encontra-se na carta ou epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e também em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos do 1 ao 7. Estaremos neste momento fazendo esta leitura para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 19, versículo 1 em diante, vai dizer assim: E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Louvado seja Deus por esta leitura. Dando continuidade, então, nós vamos ter aqui que o objetivo geral desta lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Os objetivos específicos de cada tópico são os seguintes. Acerca do primeiro tópico, apresentar a autoria e a data da epístola. Acerca do segundo tópico, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. E o terceiro tópico vem explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Vamos à introdução da lição de hoje. A epístola aos Efésios denomina-se, por alguns eruditos, de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Louvado seja Deus! Nesta epístola, meus queridos e amados irmãos, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por intermédio de Jesus Cristo. Nós temos aqui algo a respeito disso. É interessante observarmos que esta carta aos Efésios, ela é uma apresentação da igreja universal ou do corpo de Cristo. Lá no capítulo 1, versículos 22 e 23, você verá isto. O teor desta epístola tem como objetivo nos levar à adoração a Deus e a aperfeiçoar a nossa vida cristã. Vejam só, meus queridos irmãos, meus prezados ouvintes. Nós temos que entender que, ao aceitarmos o Evangelho de Cristo como a verdade absoluta que conduzirá as nossas vidas, a nossa vida cristã precisa ser constantemente aperfeiçoada. Por quê? Porque aceitar a Cristo não nos leva a uma perfeição instantânea. Aceitar a Cristo, aceitar esta vida
esta nova vida cristã, ela vai nos levar a um contínuo, uma constante busca do aperfeiçoamento para que possamos, não por mérito, mas pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, alcançarmos a salvação tão almejada. Então, que Deus nos ajude no decorrer deste estudo. O primeiro tópico vem tratar da autoria e da data da epístola. É interessante ressaltar quando se menciona epístola, antes de darmos início ao tópico 1.1, acerca da autoria, nós devemos entender que uma carta, ela é voltada para um destinatário ou um grupo de destinatário de uma mesma localidade. No caso, a carta aos Efésios, a priori, ela foi realmente escrita com finalidade específica de atender aos cristãos em Éfeso. Embora hajam similaridades entre a carta aos Efésios e a carta aos Colossenses, com algumas diferenças também, mas é importante ressaltar que a carta aos Efésios passou a ser considerada também uma epístola, em virtude justamente desta universalidade do seu conteúdo. O seu conteúdo, ele é abrangente e alguns dizem que ela poderia até ter sido escrita com o destinatário, como se tivesse uma linha, para que fosse colocado vários destinatários e distribuída a outras localidades. Todavia, não temos a confirmação disto na Bíblia. Apenas alguns estudiosos levantam esta questão. Carta ou epístola, ela pode até realmente ter sido escrita como carta, como é o que eu creio. Todavia, nos dias de hoje, ela se tornou uma epístola porque está espalhada pelo mundo inteiro e os destinatários são os mais variados tipos de pessoas e de comunidades. Então, que Deus nos ajude a ter esta compreensão, carta ou epístola. Hoje não tem relevância, o que importa é que ela nos alcançou. A autoria, conforme o costume da época, o autor já começa a carta se identificando. Capítulo 1, versículo 1, parte A. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Além do apóstolo se identificar como Paulo, além do autor se identificar como Paulo, ele ainda se denomina e se identifica como apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos, ele vai mencionar que ele se chamava Saulo, era o seu nome hebraico. Ele também era chamado de Paulo, o seu nome grego. O seu nome hebraico, provavelmente, era por conta de homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel. Eles pertenciam à mesma tribo. Isso está lá em Atos capítulo 13, versículo de número 21, conforme podemos ler. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. Já em Filipenses capítulo 3, versículo 5, temos a identificação do apóstolo Paulo, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Este é o próprio apóstolo Paulo se identificando. Deixe-me ver aqui uma outra versão da Bíblia acerca de Filipenses capítulo 3, versículo 5. Seguinte, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Ele se identifica como hebreu de hebreus, o que vem a reforçar a sua legitimidade como homem descendente da tribo de Saul. Concernente à assinatura apostólica, tópico 1.2. O apóstolo Paulo é autor de 13 cartas. Ele é identificado em todas elas como Paulo e nunca como Saulo. As epístolas paulinas são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Provavelmente, por conta do seu nome mais apropriado para evangelizar os gentios, ele adotou Paulo. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 11, versículo 13. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, exalto o meu ministério. Mais uma vez, o apóstolo Paulo se identifica como aquele que veio para escrever e para pregar o evangelho aos gentios. Então,
Por conta disto, o seu nome grego-romano é o mais apropriado para que ele fosse apresentado ao mundo gentílico. Um outro detalhe é que ele reivindica a sua autoridade apostólica. Ele põe assim, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Observe que ele está se identificando como apóstolo de Cristo e ainda dizendo que a autoridade apostólica dele não vem dele mesmo, mas sim através da vontade do Deus Todo-Poderoso. Então, assim, ele não foi escolhido desta forma por homens. Paulo, ele foi enviado, como diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, é uma outra saudação inicial dele, uma assinatura apostólica. Ele diz assim, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Uma epístola da prisão é o tópico 1.3, o subtópico 3 do primeiro tópico. Esta epístola, ela foi escrita num período em que Paulo se encontrava encarcerado ali em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Cristo, no capítulo 3, no versículo 1. No capítulo 4, no versículo 1, ele se identifica como o preso do Senhor. E no capítulo 6 e versículo 20, todas estas três referências estão em Efésios, ele se diz o embaixador em cadeias. Ele não mediu esforços, encarcerado, livre, da forma que ele estava, em dificuldade ou não, sempre procurou ser o emissário, o mensageiro do Evangelho de Cristo. Então, isso indica que esta carta aos Efésios era uma carta enviada do cárcere, da prisão. Ela integra, então, desta forma, o rol das cartas da prisão aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. Concernente ao quarto subtópico do primeiro tópico, temos aí um mapa para nos ajudar a compreender as viagens do apóstolo Paulo. De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, estão aí, você pode dar a pausa neste vídeo depois e observar tanto a legenda como a sequência das suas viagens, iniciando aqui no número 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente as viagens que Paulo veio a realizar. Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos, entre os anos 60 e 62 depois de Cristo. Ou você pode encontrar também referência a Anno Domini, AD, ao invés de DC, é a mesma coisa. Antes de Cristo, AC. Depois de Cristo, DC ou AD, Ano do Senhor, Anno Domini. Atos 28, versículo 30, faz exatamente referência a esta questão do período em que ele esteve encarcerado. Vamos aqui identificar este capítulo e este versículo. Atos, capítulo 28, versículo 30, na versão NVI, Nova Versão Internacional. Por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos os que iam vê-lo. Pregava, o versículo 31, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo, abertamente, sem impedimento algum. Então ele esteve ali, numa casa que ele mesmo alugou, uma prisão domiciliar, uma prisão numa residência. Todavia, ele podia receber os que iam vê-lo, louvado seja Deus. Eu tenho aqui uma referência a respeito disso, que se encontra em Filipenses capítulo 1, versículo 3, que diz assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Também nós temos aqui, então, aqui em Atos capítulo 28, versículo 30, nós entendemos então que o apóstolo Paulo não estava sempre aprisionado num calabouço com correntes. Na verdade, ele tinha bastante liberdade. O primeiro período dele em Roma foi entre 61 e 63 depois de Cristo. Depois ele ficou solto por conta de 3 anos, por cerca de 3 anos, e nesse período então ele escreveu a primeira carta a Timóteo e outra a Tito. Nessa época ele provavelmente também visitou Filipos, Colossos e várias outras igrejas asiáticas. É bem provável que ele também tenha feito viagem à Espanha,
que pretendia, como consta lá em Romanos capítulo 15, versículos do 24 ao 28. Em 66 depois de Cristo, ele foi preso de novo. Dessa vez, a situação não foi nada fácil. Nessa época ele escreveu 2 Timóteo, em que vemos a solidão e o sofrimento pelo qual ele passou. No final de 66 depois de Cristo, no início de 67 depois de Cristo, ele foi martirizado e encerrou sua carreira, mas manteve a fé. Então, Tíquico, meus queridos, a partir desta data provável da redação da Epístola aos Efésios, que ocorreu entre 61 e 62 depois de Cristo, nós temos então a identificação de que foi Tíquico que foi o portador desta carta até o povo de Éfeso. O irmão amado e fiel servo do Senhor lhes informará tudo para que vocês também saibam qual é a minha situação e o que estou fazendo. Efésios capítulo 6 e versículo de número 21. Então, encerrando este primeiro tópico, temos como objetivo específico apresentar a autoria e a data da epístola. Foi apresentada a autoria de Paulo. Alguns eruditos, alguns conservadores questionam se realmente foi a autoria de Paulo. Todavia, a carta ela se identifica desde o início como sendo de autoria paulina, não há dúvida disso. Concernente à data da redação da epístola, também ficou claro e objetivo que foi entre os anos de 61 e 62 depois de Cristo, quando Paulo estava em cárcere domiciliar ali em Roma. Quem são os destinatários desta carta, desta epístola aos Efésios? É o que vamos tratar agora no segundo tópico da lição. A cidade de Éfeso. Vamos conhecer primeiro um pouco acerca da cidade. Louvado seja Deus. Vemos, historicamente falando, que ela foi fundada no século X a.C., por volta do ano 1050 a.C. E ela era um grande centro político, comercial e religioso ali da Ásia Menor. Atualmente é o país da Turquia. É uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal ela era construída em mármore, com belas colunas trabalhadas dos dois lados. Era considerada uma metrópole com cerca de 500 mil habitantes. Era uma cidade grande, era uma capital, né? Era uma cidade de potencial grande no tocante à economia, à política e também à religião. Tinha um grande anfiteatro, na época era o maior do mundo, que comportava aproximadamente 25 mil pessoas para assistir os eventos que ali ocorriam. Ali ficava também perto o estádio com uma pista de corridas e uma arena onde ocorriam lutas entre animais selvagens. Como era a religiosidade em Éfeso? A cidade abrigava o templo de Ártemis ou Diana, a deusa da fertilidade. Este templo foi construído em mármore. Então, daí era por conta disto. Por conta de sua construção, este templo de Ártemis ou Diana, ele era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Salvo engano, a 8ª maravilha do mundo antigo. A economia da cidade, então, dependia muito da chegada dos milhares de turistas que iam ali àquele lugar, contemplar a beleza daquele templo, contemplar a majestosidade do seu estádio, né, da sua arena, enfim, o anfiteatro, eram atrativos onde as pessoas iam muito para aquela cidade de Éfeso para visualizar, para visitar aquelas obras maravilhosas. A maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata que eram vendidos no templo. Razão pela qual, então, os moradores daquele lugar ficaram preocupados com a pregação do nosso querido apóstolo Paulo, combatendo a idolatria naquele lugar. Atos 19, capítulo 19, versículos 28 e 29, vai nos mostrar algo a respeito disso. A respeito desta preocupação, deste alarde dos moradores de Éfeso, com respeito à pregação de Paulo combatendo a idolatria, nós temos ali em Atos 19, dos versículos 23 ao 27, que Demétrio Ourives ficou extremamente preocupado e essa oposição acerca da pregação de Paulo era encabeçada por ele, Demétrio. Na maioria dos lugares,
eram os judeus que se opunham a Paulo por causa de supostas razões religiosas, mas em Éfeso foi diferente. Tanto em Éfeso como em Filipos, a oposição partiu dos gentios e por razões econômicas. Demétrios, lá no versículo 24, ele era um ourives que fazia de prata nichos para Diana, ou em grego, Ártemis. Esses nichos eram santuários, literalmente. Arqueólogos descobriram imagens de terracota nos templos, mas nenhuma delas era feita de prata. Então, por conta dessa questão financeira, os que combateram verdadeiramente, que ficaram alarmados e preocupados, foram os moradores de Éfeso mesmo, e não os judeus, como era um costume. A igreja de Éfeso, tópico 2.3. Paulo evangelizou então a cidade e os seus arredores durante 3 anos. Atos 20 e 31 vai nos dizer o seguinte: por isso vigiem, lembrem-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disto, noite e dia, com lágrimas. E o que foi que Paulo advertiu? Paulo estava alertando o seu povo, conforme consta ali no versículo 30, no versículo anterior, que diz o seguinte: e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Na versão King James diz assim: e também dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para arrastar os discípulos atrás de si. Falsos ensinadores. Logo, ameaçaram as comunidades cristãs em toda a Ásia com suas doutrinas gnósticas, ainda hoje infiltradas em diversas seitas heréticas, sempre cultuando o conhecimento, o esoterismo e a cultura em detrimento do sacrifício de Cristo. Então o apóstolo Paulo estava dizendo ao povo ali: lembrem-se, durante 3 anos não cansei de vos advertir, cada um de vocês, sobre isto, sobre este combate, esta constante disseminação de heresias. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Atos 19, versículos 5 e 7. Em seguida, ele deu prosseguimento à evangelização de judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. Isso está lá em Atos 19 e versículo de número 8. E Atos 19, versículo 9, vemos que alguns judeus resistiram ao evangelho e voltou-se para os gentios pregando num salão alugado na escola de Tirano. O que aconteceu? O apóstolo Paulo, ele começou a pregar para os judeus por um período aproximadamente de 90 dias. E houve resistência dos judeus acerca do evangelho de Cristo. Então, o que é que Paulo fez? Ele se voltou, ele objetivou pregar a mensagem da cruz para os gentios. E aí ele alugou um salão na escola de Tirano. Em Éfeso, então, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja permanecia crescendo. Por quê? Até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Temos aqui, amados, algo que algumas pseudo-igrejas usam como argumento para comercializar itens como copo com água, água mineral com rótulo de água abençoada que vai curar, por conta de algum versículo isolado. Isso aqui não é uma doutrina, não se faz uma doutrina a partir de um versículo isolado. O que aqui a palavra do Senhor está nos dizendo é que a presença de Deus na vida de Paulo era tão marcante que até os lenços que ele usava e aventais exerciam um certo poder para curar os enfermos e expulsar demônios. Isto é algo isolado daquele tempo. Não adianta você sair da igreja com um lencinho na mão que foi abençoado, que foi orado. Não é o item, não é o objeto que detém o poder. O poder está em Deus, no Senhor. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila. Atos 18, do 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear naquela cidade. Segundo Irineu, 130 a 202 d.C., um bispo grego do primeiro século,
O apóstolo João também liderou a igreja, antes de ser encarcerado ali na ilha de Patmos, aonde lá ele obteve a revelação de Apocalipse. O tópico 2.4, a saudação epistolar. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz, capítulo 1, versículo 2. É uma expressão, meus irmãos, que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Nós somos salvos pela graça, que é exatamente o favor que não merecemos da parte de Deus. A Bíblia nos diz que a fé sem as obras é morta. Alguns usam esse recurso para, fazendo obras, achar que desta forma estão demonstrando sua fé e garantindo o seu lugar no reino celestial. A fé sem obras é morta porque quem tem fé faz boas obras, mas nem todo aquele que faz boas obras tem fé. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular. Foi o que nós comentamos no início, carta ou epístola. Uma circular é uma epístola. Uma carta é direcionada a um destinatário específico. Neste segundo tópico, o objetivo específico dele, que foi de identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, foi concluído. Meus queridos irmãos, apenas para reforçar, a carta foi dirigida ao povo de Éfeso. Todavia, ela foi utilizada e ainda é nos dias de hoje para atingir a todas as igrejas na face da terra. Propósito e mensagem é o terceiro tópico desta lição de hoje. O tópico 3.1 vem tratar sobre o propósito. Aparentemente, esta epístola ela não tem nenhuma abordagem a algum problema específico, como em outras cartas de Paulo. Por exemplo, em Coríntios, tinham problemas específicos que foram tratados naquela carta, e em outras também. Mas nos capítulos iniciais desta carta, nós observamos que, apesar dela não ter nenhum problema específico, mas traz solução para algumas questões. Vamos ver algumas delas. Haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico, do mundo grego, e que praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Então havia uma mistura. Novos convertidos que vinham do mundo grego, que praticavam religiões com mistérios e com magia, mas agora estavam reunidos com os santos de Éfeso. Não por acaso, lá em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 22, o apóstolo Paulo vai mostrar que aqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Efésios capítulo 1, versículo 20 ao 22. Diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era do porvir. Ou seja, a vida agora desses novos convertidos tinha que ser respaldada no sacrifício vicário de Jesus Cristo, na sua presença, na sua autoridade, no seu poder e no seu domínio, em nome de Jesus. Também é possível observar que existe outro tipo de ênfase do apóstolo Paulo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e pelas bebedeiras, justamente por conta da adoração a Diana, a deusa da fertilidade, ou Ártemis. O povo daquele lugar, naquele tempo, estava habituado a viver uma vida desregrada, banhada em imoralidades e bebedices. Então, eles, agora salvos pela graça, precisavam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Efésios capítulo 2, versículos do 1 ao 10, vai tratar desta questão. Nós iremos estudar, meus amados, estas coisas nas lições seguintes. Nós iremos estudar sobre a eleição, sobre a predestinação, nós iremos estudar sobre essa salvação por intermédio da graça e essa mudança nesse estilo de vida. Os primeiros 3 capítulos de Efésios vêm tratar da parte teórica, do ensinamento, da doutrina. E os capítulos seguintes, até o capítulo 6, o final de Efésios, vai tratar da prática. Como devemos fazer para ter esse estilo de vida novo em Cristo, para conservarmos a nossa vida
conservar uma vida na presença do Senhor e como combater as hostes espirituais da maldade. Então, esta é uma introdução. As lições que se seguirão serão de uma riqueza muito grande e nós não podemos perder nenhuma delas. Destaca-se então ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos. O apóstolo Paulo, ele observava que havia uma necessidade de que o povo estivesse unido e que houvesse paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas então pelo plano universal da redenção, tanto para judeus como para gentios. Então, esta preocupação de apóstolo Paulo que desenvolveu este conteúdo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículos do 11 ao 13. Observe o que nos diz. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então, sobre essas premissas, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era o quê? Atender múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Tópico 3.2. Qual a mensagem então? A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Primeiro, a igreja como corpo de Cristo, onde Jesus Cristo é a cabeça. A igreja, o corpo. Temos aqui referências concernentes a quem é a cabeça, Efésios 1.22, versículo 22, Efésios capítulo 4, versículo 15 e Efésios capítulo 5, versículo 23. A igreja, o corpo, Efésios capítulo 1, versículo 23, vai nos dizer assim, vou ler essa referência, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Observe Colossenses capítulo 1, versículo 18, que diz: Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia. Dessa forma, então, podemos classificar esses assuntos desdobrados nos seguintes eixos temáticos conforme a lição. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Efésios capítulo 1, versículos do 3 a 5. Depois, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, capítulo 1 de Efésios, versículos 13 e 14. Desta forma, então, temos o terceiro desdobramento, o terceiro eixo temático, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Ora, as pessoas estavam distantes de Deus, porque o pecado produziu no homem um abismo que o afastou de Deus. Então, o Senhor, nosso Deus, providenciou, com sua infinita sabedoria, toda a sua preeminência, toda a sua presciência, ele nos concedeu Jesus Cristo. E ele já deu ali em Gênesis capítulo 3 a solução para isto. Ele já disse que da semente da mulher suscitaria um que pisaria na cabeça da serpente. E quando ele forneceu roupas de pele para cobrir Adão e Eva de sua vergonha, já era um prenúncio do sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário para nos reconciliar com ele. Quarto eixo temático, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 3 e versículo de número 5. Efésios capítulo 3, procure sua Bíblia, abra aí, vamos participar. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Temos então aqui essa revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Ele não foi dado a conhecer, como diz aqui,
O texto de Efésios capítulo 3, versículo 5 vai nos dizer que esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus. Quem são estes santos apóstolos e profetas? Foram homens separados ou consagrados. A palavra consagrado vem do grego agios, por Deus. Foram consagrados por Deus para receberem e declararem este mistério. Eram os 12. Mas, de modo peculiar, Paulo sentiu o impacto desta mensagem, assim ficou conhecido por apóstolo dos gentios. De fato, a proclamação deste mistério lhe foi especialmente entregue, conforme é declarado o texto de Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz assim: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Atos 9, versículo 15, é a ordem de Deus para Ananias ir procurar por Paulo, por Saulo ainda, né? Chegou ali, vamos ler o versículo anterior, versículo 11 de Atos dos Apóstolos. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Então temos aí todo o mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, e um dos homens usado para isto chama-se Paulo. Então, o quinto eixo temático é um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito. Meus queridos irmãos, eu quero tratar aqui rapidamente este quinto eixo temático. Aquele que aceita Cristo como único e suficiente Salvador, aquele que declara a sua fé no Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia Sagrada, a palavra que é viva e eficaz, um novo estilo de vida para este homem se faz necessário. Na união, na comunhão com o Espírito, na frutificação, dá fruto. O verdadeiro cristão convertido, ele vai dar bons frutos. Os seus frutos serão excelentes. Os seus frutos não serão frutos de arrogância, de prepotência, não serão frutos de humilhar o seu irmão, não serão frutos de explorar o seu irmão, de ser desonesto, de ser infiel para com Deus e para com os homens, mas aquele verdadeiro cristão que está buscando um novo estilo de vida baseado na união e na comunhão com o Espírito Santo é um crente que dá bom fruto. Aquele homem que talvez permaneça com seus hábitos carnais e mundanos, certamente ele ainda não está com um novo estilo de vida. Também na adoração e na intercessão no Espírito. A adoração, meus queridos, trata de muita coisa, não é simplesmente abrir a boca e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso. A adoração também é feita através da nossa fidelidade para com o nosso Deus Todo-Poderoso, em, por exemplo, devolver a Ele o que pertence a Ele. O dízimo é do Senhor, pertence a Ele e não nos cabe guardarmos no nosso bolso ou na nossa conta bancária. Nós não podemos barganhar com Deus porque pertence a Ele. E nós devolvemos a Ele a 10ª daquilo tudo que Ele nos concede, porque tudo vem dEle, e assim somos abençoados. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo é o 6º eixo temático. Vamos lá em Efésios 5, 21, é uma das referências, Efésios 5, 21, e vamos ver o que diz. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Aleluia. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Observe que no versículo seguinte ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Observe que esta sujeição não é para a humilhação da mulher, não é para trazer a mulher a uma posição de ser subjugada, não. Esta submissão ela é por amor. E esta submissão é andar em concordância.
Homem e mulher se tornam uma só carne, um só corpo. Então, é preciso haver esta sujeição. E observe agora o que é que ele diz aos maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Esta passagem dispensa comentários, mas eu quero mostrar algo a respeito disso. Colossenses 3,19 vai dizer assim: maridos, ame a cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Puxa vida, se você ama a sua esposa, por que tratá-la com amargura? 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 diz assim: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. É a mulher que ora. O homem também tem que ser um homem de oração, mas a mulher é aquela que ora, que busca por seu lar, por sua família, por seu marido, por seus filhos. E olhe, quando ele diz aqui, voltando para Efésios 5, versículo 25, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo deu a vida pela igreja. Você, marido, está pronto a dar a sua vida pela sua esposa? Deus nos ajude. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. É teoria e prática. De tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Esta é a ênfase, é a temática da primeira lição. Então, tópico 3, cujo objetivo é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola está concluída. Meus amados, a conclusão da lição diz assim: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. O seu conteúdo nos faz lembrar, eu estou parafraseando, nos faz lembrar o favor que não merecemos, a graça, né? E esta graça é recebida gratuitamente de Deus para conosco. Estas exortações, estes ensinamentos nos levam a viver em santidade e alicerçados, respaldados em Cristo, que é a cabeça da igreja. E também nos leva a lutar contra as forças das trevas. Que o Senhor nos ajude nesta lição e que nós possamos andar, caminhar e seguir caminhando na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a paz do Senhor esteja com você e que o Senhor possa lhe conceder sabedoria para continuar nesta jornada que leva até o céu. Esta aula está concluída. Eu vou deixar aberto aos comentários ali no YouTube e vou pedir aos amados irmãos que comentem, façam alguma explanação. Esse projeto é um projeto piloto, estamos iniciando ele e desejamos aperfeiçoar-nos a cada videoaula. Que em nome de Jesus todos sejam abençoados. Se você gostou, curta, compartilhe, bote um joinha lá no YouTube. Se você não gostou, me procure, fale comigo e eu terei o maior prazer em ouvir suas críticas e tratá-las com todo o carinho possível e imaginável. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.